Por que eu me sinto tão diferente depois que eu virei mãe? Você sabia que teria que aprender a cuidar do seu filho, mas você não imaginava que, na verdade, ia se sentir assim tão diferente, sem saber quem você era agora, sem saber o que você gosta, o que você quer. Se você se identifica com isso, fica aqui, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Gabriele, psicóloga perinatal e mãe da Helena de quase 3 anos. E eu vou te contar por que você se sente assim tão diferente depois que você virou mãe. Eu quero que você lembre, volte comigo lá naquele momento que você descobriu que estava grávida. Talvez você tenha planejado muito a sua gravidez, ou talvez foi ali meio que sem querer uma surpresa, mas volte nesse momento onde você descobriu, você teve o positivo. A maioria das pessoas descobre no começo, ali por volta dos 2 ou 3 meses. E nesse primeiro momento, tudo que se tem é um coraçãozinho batendo. O bebê ainda é muito pequenininho. E conforme o tempo vai passando, ele vai formando os seus órgãos, vai formando seus membros primeiro, seus órgãos, vai ganhando peso. E a gente vai podendo ver esse crescimento na barriga que cresce, no ultrassom, quando você vai lá e vê também, você consegue, naquele borrãozinho ali, identificar algumas coisas, até uma carinha do bebê. Essa é uma transformação visível que a gente consegue ver no mundo material. Depois que o seu bebê está todo formado, chega a hora do parto. Independente das vias de parto, existe um processo, existe um trabalho de parto. Seja a anestesia e depois os cortes da cesárea, ou seja, o trabalho de parto com as contrações e depois o expulsivo. Então, tudo isso precisa acontecer para que você tenha o seu bebezinho no seu colo. A natureza tem um tempo. Tudo na natureza leva um tempo para acontecer. E não ia ser diferente com você, com o seu se tornar mãe. Esse processo de se transformar em mãe é uma adaptação. Esse período de adaptação se chama puerpério emocional. E a definição de puerpério emocional é a adaptação psicológica e emocional a essa nova vida depois de ser mãe. Você conhece aquele puerpério fisiológico, né, que todo mundo fala, que é bem conhecido, né, que os médicos tratam, que é o seu corpo voltando ao normal, os órgãos voltando aos lugares que eles eram, o útero diminuindo, o seu corpo se restabelecendo depois do nascimento do seu bebê. Mas o que a gente não fala muito ainda é que existe um período de adaptação psicológica e emocional depois da chegada do seu bebê, seja ele o primeiro ou não. Cada bebê traz consigo uma nova transformação para essa mulher mãe. E isso acontece por diversas razões. Existem diversas transformações que não são palpáveis, né? Não são concretas, como o crescimento da sua barriga, a transformação do seu corpo, o nascimento do seu bebê, são coisas físicas e palpáveis. Isso é mais fácil da gente compreender, mas dentro de nós, né, no nosso inconsciente, na nossa psique, no nosso emocional, psicológico, existem diversas transformações que acontecem nesse momento. Por exemplo, antes você era filha, agora você é mãe, você recebia cuidado, você era cuidada, agora você é também quem cuida. E essa responsabilidade de cuidar, ela vem, às vezes, de um jeito um pouco delicado, não é tão simples assim, aprender a cuidar, a ter um ser humano que depende de você para tudo. Outra questão também é o seu relacionamento
com certeza muda. Mesmo que você tenha um relacionamento excelente, ele vai mudar, ele vai se transformar. E essa é uma adaptação. O seu papel social, o seu jeito de estar diante da sociedade, ele também muda, ele se transforma. A sua identidade, o jeito que você se reconhece, ele está mudando e é justamente isso que você vai redescobrir. O seu relacionamento com a sua profissão, a sua vida profissional, é bem possível que esteja mudando também. Talvez você não se encontre mais na profissão que você tinha, ou talvez você esteja vivendo um período difícil porque você lutou muito para construir a sua carreira e estava acostumada a viver nessa vida acelerada. E o puerpério, ele pede uma pausa, porque o que você está construindo agora é o relacionamento com o seu bebê. É o emocional do seu bebezinho. E isso requer uma pausa na vida profissional. Pelo menos a princípio, né? Então, olha só, quantas coisas a gente já pôde nomear que existem de mudanças que são ali, assim, subjetivas, que às vezes ficam claras, às vezes a gente nem sabe como nomear isso tudo. Essas são as partes que a gente consegue dar nome, mas dentro de cada uma dessas coisas existem várias mudanças emocionais que a gente tem que fazer e se adaptar. Diante disso tudo, não dá para esperar que você seja a mesma, não tem como ser. E o que vai acontecer agora é o seu renascimento. Você vai reencontrar a sua identidade. Eu diria até reconstruir a sua identidade, porque não é encontrar algo que ficou para trás. Não tem como encontrar aquela antes da maternidade. Você vai reconstruir a sua identidade agora. E esse período de adaptação à maternidade, de reconstrução da sua identidade, pode durar ali até por volta de 2 a 3 anos, mas é claro que pode ser menos também. Inclusive, se você tiver orientação nesse período, a tendência é que esse tempo diminua, que você consiga fazer esses ajustes internos com mais rapidez. Até por isso, eu estou lançando um curso terapêutico para quem está vivendo esse momento e deseja ter orientação prática, direta e simples para poder aplicar no seu dia a dia e ter mais autoconhecimento e saber lidar com mais leveza por esse período. Ele está com preço especial de lançamento. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer te recebê-la também, como foi um prazer ter você por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, deixe aqui seu comentário também me contando se fez sentido para você e compartilhe. Eu fico muito grata se você puder ajudar esse canal a crescer. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.